A galera tá pedindo aqui dicas pra quem fica nervoso na hora do vestibular. Bom, para você que vai fazer a prova, né, do vestibular, eu recomendo algumas coisas aí. Primeiro, sempre começa pela parte... Você tem que pensar que uma prova do vestibular, primeira dica, né? Eu sei que é meio chato isso, mas o vestibular, cada vez mais, ele é uma prova de conhecimentos gerais. Então, por mais que você goste de geografia, história, enfim, pô, dá uma estudada em química, em física, em matemática. É muito melhor você saber um pouquinho de cada coisa, saber médio, nota 5 em todas as matérias, do que saber nota 10 em história e geografia e não saber nada do resto, né? Então, estuda o que você tem dificuldade, uma dica super importante, e tenta começar na sua prova pelas matérias que você tem mais facilidade. Eu costumo falar, galera, que é quase como se o sistema pega-varetas aí, né? Pô, dá uma primeira passada ali na prova, isso sai para concurso também, né? Vai na matéria que você tem mais confiança. Eu, por exemplo, né, gostava bastante, obviamente, né, de geografia. Aí lá na parte de geografia, pô, dava uma lidinha, tem uma questão simples de matar? Pô, galera, responde rapidão, né? Pô, essa aqui é mais complicadinha, essa aqui é mais complicadinha. Vai separando aquelas que são mais fáceis. Quando você vai acertando algumas questões e vai vendo que aquelas questões, galera, elas são mais tranquilas, isso vai te dando um pouco mais de confiança. Vai tirando aquele momento de tensão, né? Então, eu diria que assim, a principal dica é fazer um pega-varetas e começar pela matéria que você mais gosta. E pra redação, você tem alguma dica? Que a galera fica com medo da redação, né? Redação é tenso mesmo, né? Bom, depende, acho que, primeiro assim, você tem que saber que cada redação ela é diferente uma da outra, então não sei qual exatamente o vestibular que você vai prestar, mas se você for prestar uma Unicamp, é diferente de uma FUVEST, que é diferente de uma Unesp, que é diferente do Enem. Então, primeira coisa, tá? Se interesse pelo vestibular que você vai prestar e saiba que são modelos diferentes. Por exemplo, tá? De novo, não sou especialista em redação, mas sei que a prova do Enem, ela pede uma proposta de intervenção. Existem outros vestibulares que não pedem exatamente nessa proposta de intervenção. E sempre tenta fugir um pouco do senso comum. Então, por exemplo, a gente está falando do trânsito sei lá, do Brasil, né? Da questão do déficit habitacional, por exemplo. Uma solução seria o governo fazer uma conscientização. Pô, galera, convenhamos, né? O governo fazer uma conscientização é a solução mais senso comum que existe. Agora, se falar, uma solução seria o Ministério dos Transportes promover uma política pública, e aí coloca ali, nas escolas, fazer... Percebe que já muda? Parece que você está fugindo do senso comum e colocando uma coisa muito mais concreta. Então, tenta fugir dessas generalizações e partir para campos mais específicos. E sempre deixa, pessoal, aquela carta na manga, tá? Aquele pensador que é um pensador coringa, né? Você pega o Bauman, por exemplo, a Sociedade Líquida. O Milton Santos, ele tem várias frases também que se encaixam em várias provas. Então tenta pegar sempre um autor ali, ó, que ele é coringa para colocar como citação. Isso vai melhorar bastante sua redação. Entendi. E continuando com a história do teu trabalho, você acha que o ensino hoje em dia, pô, eu fico muito feliz que, cara, tem os canais de divulgação científica, canal de professores, são muito grandes hoje em dia, né, cara? Isso eu acho legal, porque se é grande é porque tem interesse. Como você acha que vai ser o futuro da educação? Para onde a gente está caminhando? Coloca inteligência artificial nesse meio aí também. Para onde a gente está indo? Porque a gente tá meio defasado, né? Aquele modelo que eu fui criado, você também, de uma sala de aula, de decoreba, de prova. Cara, como que mudar isso? Meu filho tem 5 anos, o que ele vai encontrar quando ele estiver numa faculdade, por exemplo? Então, a escola, né, eu penso, tá, cada vez mais, ela não tem que ter uma função necessariamente de ser conteudista. Ela tem que ter uma função de socialização, desenvolvimento de senso crítico e lógica matemática. Boa. Então, na minha concepção, o que a gente deveria fazer? E eu falo isso, eu vou falar da parte de geografia que eu conheço mais, né? Pô, tô lá, lecionando uma aula, por exemplo, num cursinho, num colégio. Aí tô dando aula, por exemplo, de recursos minerais brasileiros. Eu me sinto, de verdade, um inútil, às vezes, dando aquela aula. Falo assim, gente, ó, decorem. Você tem aqui o quadrilátero ferrífero, aí tem a estrada de ferro Vitória Minas, que vai escoar até o porto de Tubarão. Qual que é o sentido disso para o aluno? Eu queria saber qual que é o porto. Não, meu pai até hoje sabe os afluentes do Rio Amazonas. Exatamente, cara. Né? Saber os afluentes do Amazonas. Pô, pra que isso, sabe? Eu gosto, mas porque eu sou geógrafo, né? Eu tenho que saber e tal. Mas, então eu acho que a gente tem que reduzir bastante os conteúdos que são ensinados. Não só em geografia, mas história também deve ter os seus excessos, matemática, enfim. Reduzir isso
e tentar deixar mais tempo para algumas coisas que são estratégicas. Tanto que, por exemplo, vai, sei lá, na parte de mineração. É uma coisa importante. O Brasil, pô, grande parte da economia vem do setor mineral. Mas tentar fazer com que o aluno, por exemplo, ele entenda quais são os impactos sociais, os impactos ambientais da mineração, para quais países que a gente está negociando, para que vai ser utilizado aquele minério, não ficar decorando qual que é o porto e qual que é a ferrovia e qual que é a estrutura geológica que comporta aquele mineral, entendeu? Eu acho que a escola, ela vem passando por essa modificação, a gente tem a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela vem tentando, né, fazer uma espécie de adaptação nesse sentido, reduzir um pouco os conteúdos. A reforma do ensino médio, ela foi pensada assim também, só que ela não cumpriu de fato o que ela prometia, tá? Mas, e essas novas tecnologias, eu sou contra? Não, sou totalmente favorável. Inclusive, eu sou favorável até ao uso do celular em sala de aula. É mesmo? Claro que dentro das limitações, né? O duro é ficar indo na rede social, né? Então, mas de verdade, se você consegue transformar uma aula interessante para os alunos, eles não vão... Claro que sempre vai ter exceção, né? Tô falando assim, a generalização, tá? 80 e poucos %. O cara vai se interessar pela aula. Mas como seria o uso do celular? Por exemplo, isso é uma proposta que eu já fiz, inclusive, com os alunos, né? Eu pedi para eles, por exemplo, desenvolverem uma conta no Instagram e contas no Twitter de divulgação, por exemplo, na guerra Rússia-Ucrânia. Eu sou um jornalista, você cria um perfil fake aí de jornalista pró-Ucrânia. Então você vai ter que twittar lá todo dia, por exemplo, notícias favoráveis à Ucrânia. Você vai ter que twittar todo dia notícias favoráveis à Rússia. E aí durante Notícia real. Notícia real, exatamente, não é né? pra inventar. Não, o cara é como se fosse um jornalista, mas ele começa a divulgar matérias verdadeiras, né? Eu quero que você produza um texto jornalístico para mim, utilizando inteligência artificial sobre alguma reportagem interessante no conflito China e Taiwan. Os alunos, eles ficam motivados com isso. Porque o cara vê alguma coisa que tá acontecendo ali no noticiário e que ele consegue utilizar nas coisas que ele usa no dia a dia, no Instagram, no Twitter, no Facebook, utilizando o WhatsApp. É que, de verdade, dá trabalho você conseguir planejar uma aula dessa. E, infelizmente, a gente sabe que a maioria dos professores, já que o salário é baixo, o cara tem 8 aulas de manhã, 8 aulas de tarde, de segunda até sexta. Como que o cara vai conseguir ter tempo para planejar um trabalho, corrigir o trabalho, conseguir fazer um plano de aula? Então, é um modelo hipotético, claro. Mas eu acho que a tecnologia, ela pode sim ser utilizada em sala de aula. Entendi. Pode sim. Tem que ser utilizada, né? Porque o errado, que nem você falou, é a gente pensar que uma educação do século XIX, que eu vou lá, eu, Ricardo, sou o dono da verdade. Eu vou lá na lousa, falo 45 minutos, você é aluno que não sabe nada, aceita o que eu tô falando, Anota. não contesta e anota, porque é isso que vai cair na prova. Exato. Pô, não tem como o aluno ficar... Até tem, né? Mas não seria significativo uma aprendizagem pro aluno que ele fique desse jeito. Você fazer ele construir o conhecimento é muito mais efetivo. Dá muito mais trabalho pro professor, com certeza. Mas é muito mais efetivo do que uma aula só expositiva. Entendi. Ricardo, obrigado demais pelo papo aí, cara. Tem mais alguma coisa aí que você queira saber? Você como pessoa, Paquito, uma dúvida sua. Se for de redação, eu queria saber se você acha que é realmente interessante esse esquema de como é a redação, por exemplo, do Enem. Porque eu fiz, faz um tempo já, acho que 4, 5 anos que eu fiz o Enem, e eu acho muito horrível esse esquema da redação do Enem, porque Como que é? Eu nunca fiz Enem, né? Da minha porque o época. Enem, ele não te recompensa por fazer uma redação que tem um conteúdo interessante. Criativa. Ela te recompensa por fazer uma redação que esteja no molde de como eles querem. Então, são 3 parágrafos com 3... esqueci o nome, enfim. E todas com tipos de argumentos diferentes, no final uma conclusão e tudo mais. Então, ela premia você por fazer uso desse molde, não por fazer uma redação interessante. Eu queria saber o que você acha disso. Também, né? Como eu falei, eu não sou especialista assim, em redação, mas eu acho que o modelo de redação, pelo que eu fiz também, né, como vestibulando, eu achava o modelo, por exemplo, da Unicamp, da FUVEST, que é muito mais crítico, mais interessante do que o modelo Enem. Realmente, né? De fato, não sou especialista, mas pelo que eu vejo falando assim na internet, se você meio que decora o jeitinho que o Enem quer fazer, olha, faça a introdução desse jeito, coloca o argumento 1 nesse parágrafo, o argumento 2 nesse parágrafo, na conclusão, não esquece de retomar o que você falou na introdução, sempre cita uma autoridade. Pô, seguindo o modelinho, acho que você já consegue tirar ali uns 700, 800 e tal. Então não mede exatamente, né, a capacidade que o aluno tem de fazer uma boa redação, e sim o quanto que ele conseguiu decorar desse modelinho. Então eu,
que, de novo, não sou especialista, mas acho que o modelo FUVEST Unicamp também ele é mais interessante aí que o modelo Enem.